Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live. A convidada dessa noite é a doutora Janice Sepúlveda e a gente vai tratar do assunto transtornos alimentares no diabetes tipo 1. É um assunto bem interessante. Eu imagino que vai acrescentar bastante, principalmente porque a nossa convidada é uma pessoa muito especial, muito competente, que é a doutora Janice Sepúlveda. A doutora Janice é endocrinologista, ela tem mestrado, doutorado, é professora docente na Santa Casa de Belo Horizonte e ela trabalha tanto com diabetes como faz parte de grupos que acolhem e diagnosticam esses pacientes com transtornos alimentares. E a doutora Janice vai falar a importância que é os profissionais de saúde conhecerem esses transtornos e, uma vez conhecendo, eles podem, então, indicar esses pacientes. E, assim, eu tive uma conversa com ela sobre isso e eu fiquei, assim, realmente estarrecida e com o quão era importante o assunto. Queria antes dizer a vocês que a gente abriu alguns grupos de WhatsApp, grupos gratuitos, onde a gente compartilha materiais, onde a gente compartilha informações, a gente faz algumas aulas gratuitas. Sábado, por exemplo, a gente falou sobre insulinas, sempre no intuito de ajudar principalmente os pais que estão recém... Ei, doutora Janice, muitíssimo Ei, boa noite, muitíssimo obrigada, sempre linda. tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem, mãe Ela, Pâncreas? boa noite. Doutora Janice, ela todo sábado tem uma sessão de Pergunte ao Endócrino, que ela tira várias dúvidas de todo mundo, sábado à tarde, às 17 horas, né, doutora Janice? 17 horas, horário que todo mundo já fez o que precisava, já deu uma Aham, dormidinha depois do aham, almoço, né? aham, é isso aí, é isso aí. É isso As aí. criancinhas já estão, as crianças já estão com a chupeta moderna, que é tablet, é televisão, né, YouTube. Isso. É um horário bem estratégico. É. Doutora Janice, eu fiz, depois daquela última conversa que a gente fez aquela live, eu fiz uma listinha de perguntas aqui, ó. Nossa, vamos lá então. E até para guiar a gente a essas perguntas, porque depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube e aí vou sair cortando, seguindo as dicas que você me deu, para a gente poder, para o pessoal ir pegando de pouco a pouco. E Combinado. espero que o pessoal aproveite, porque realmente é muito importante, né? É muito Doutora importante. Eu estava falando com o pessoal que você é endócrino e é de BH, né? Para o pessoal de BH que não te conhece, quer dizer, imagino que todos, mas assim, sempre é bom falar de novo, né? Fala Então, para o pessoal, pessoal aí. eu sou endocrinologista, sou do Grupo Santa Casa BH, coordeno um ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa e sou docente pesquisadora titular 2 do Ensino e Pesquisa Santa Casa de Belo Horizonte. Eu trabalho com equipe linda aí há mais de década, como um trabalho que a gente acredita muito na interdisciplinaridade, né? Trabalhar aí todo mundo junto em prol das doenças crônicas, tá bom? É isso. E Muito agora a bom. gente tem, né, por causa da interface com diabetes, com a obesidade, que a gente já trabalha na Santa Casa, nós temos um grupo de estudo, Gestalo, que é o grupo de estudo em transtornos alimentares e obesidade. Que nós estamos aí nos afiliando à Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, para a gente ter uma representatividade maior aqui no nosso serviço para atender melhor os pacientes com transtornos alimentares. Interessante. Esse grupo de estudo, ele é, como é que ele é fechado? Então, a princípio ele é fechado, que são membros do nosso corpo clínico, né, das nossas clínicas. A princípio, sim, mas a nossa intenção é até 2021 é estar abrindo este grupo aí, né, para outras pessoas da região que atendam, que tenham serviços, para que a gente possa discutir os casos, porque nem todo mundo consegue trabalhar com equipe interdisciplinar. Então, a gente tem visto que É, muitas
Muitos colegas estão sozinhos, às vezes, no interior, atendendo transtornos alimentares, e aí fica muito difícil realmente dar conta, né? Então, a gente está É. se organizando aí junto com a associação para Achei, fazer alguma achei coisa mais muito, legal aqui. achei muito interessante. Eu acho que precisa realmente, é um assunto que precisa ser muito divulgado, porque se as pessoas entendem alguns sintomas e elas conseguem se perceber dentro de algum deles, ou quem está perto, fica mais fácil e cedo, né, para tratar. Mas enfim, vamos perguntar então. Primeiro, o que são transtornos alimentares, Então, acho que doutora isso é muito Janice? importante todo mundo ter essa clareza, que os transtornos alimentares, eles são doenças da saúde mental. Às vezes a pessoa fala assim, mas é um endócrino que está falando, é um nutricionista que está falando, e é uma doença da saúde mental? Sim, né? Então, são doenças da saúde mental que se caracterizam aí por mudanças, né, hábitos nos comportamentos alimentares que podem ou não estarem associados a distúrbios da imagem corporal. E principalmente são doenças que trazem muito sofrimento emocional, tanto para a própria pessoa quanto para a família, né? Então a gente tem vários tipos de transtornos alimentares. E o que que pesa mais do ponto de vista do dia a dia? Porque além do transtorno alimentar já ser um diagnóstico, ele vem geralmente casado com outros diagnósticos. A maioria, outras doenças da saúde mental. Então, muitas pessoas que têm transtornos alimentares, para você ter uma ideia, existe uma proporção grande que tem depressão, mais de 50% está associado, bipolaridade, transtorno da ansiedade generalizada, traços esquizofrênicos, e abuso e dependência de drogas. Né? Então, por si só, o transtorno alimentar já pode vir associado com outro diagnóstico psiquiátrico, que tem uma interface. Quem tem um transtorno psiquiátrico tem mais chance de ter o transtorno alimentar, e quem tem o transtorno alimentar tem mais chance de ter um transtorno psiquiátrico, né? Então quem está assistindo aí e se de repente perceber algum sinal que você vai falar aqui, primeira coisa é procurar um psiquiatra. Não adianta sair procurando se você percebe sintomas, não adianta procurar de cara outro profissional. Ou você acha que já pode ir no Não, psiquiatra? Como é? eu acho que é importante as pessoas falarem sobre os sintomas, sobre o que está incomodando com o profissional de saúde que o está acompanhando. Por que a gente trabalha muito do ponto de vista da endócrino, da nutrição? Porque as pessoas procuram muito mais um endocrinologista e um nutricionista para tratamentos que não são o transtorno alimentar, e no qual o transtorno alimentar está inserido, como sobrepeso, como obesidade, como o próprio diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1, e essas pessoas já estão muitas vezes em acompanhamento e não falam sobre isso. Então, se você pensa que essa pessoa está com um profissional de saúde regularmente e ela não fala sobre este assunto, pensa se ela vai levantar de manhã e vai falar assim, vou a um psiquiatra. Não vai. Não Até vai, não porque é? as pessoas têm muito preconceito também. Exatamente. Eu tenho um amigo na universidade que ele é psiquiatra e ele fala assim, não são, as pessoas sofrem caladas ali com vergonha de procurar ajuda. Aí, se você pensa que se as pessoas às vezes evitam de procurar um profissional da saúde mental por causa de uma depressão, por causa de uma ansiedade generalizada, pensa em relação a um transtorno alimentar, que é envolto de estigmas, né? Então, assim, é muito mais pesado para as pessoas pensarem dessa forma. Então, na verdade, o que é importante é que a recomendação que a gente sempre dá é fale com o seu profissional de saúde o que está acontecendo, né? Porque por mais que a nossa formação na área de saúde
não seja a formação mais adequada para transtornos alimentares, a gente sabe disso, né? Quando você fala, quando você lê, quando você conversa sobre esse assunto, quanto mais se fala sobre o assunto, mais fácil é que as pessoas aprendam, mais fácil é que as pessoas consigam falar com mais leveza sobre este assunto, né? Então Sim, a o gente tem profissional da saúde, ele, por mais que ele não seja um especialista, ele consegue desconfiar, né? Ele isso, consegue perceber que tem algo ali estranho. exatamente. E os transtornos alimentares, eles têm características específicas que, se o profissional de saúde sabe, por exemplo, você vai numa consulta com a nutricionista e que entende pelo menos um pouco sobre o transtorno alimentar e você fala o que está acontecendo com você, você pode adiantar em meses a anos ou décadas um diagnóstico de transtorno alimentar, né? Se uma mãe ou um pai estão vendo que tem alguma coisa diferente dentro de casa acontecendo e comenta com o endócrino, e comenta com a nutricionista, comenta com o psicólogo da equipe, você pode antecipar em décadas. Quantas meninas não começaram os sintomas, né, que a gente chama aí do comer transtornado, que é um fator de risco, na adolescência, e só vieram a falar sobre isso novamente com 20, 30 anos de idade. Foi até bom você ter falado isso, que a próxima pergunta é a seguinte, doutora Genice, quais são os transtornos alimentares e quais deles são os mais comuns, assim, que você mais prevalentes, mais comuns no dia a dia? Ó, então, o mais comum da gente ver no dia a dia, e que eu considero que é muito importante que todo mundo tenha essa noção, e que é frequente, eu tenho certeza que todo mundo que está na live aqui já escutou alguém falando sobre isso, ou tem alguém na família, né, que é o comer transtornado. O que é o comer transtornado? Né? Anota aí, gente, quem já ouviu falar de comer transtornado? O que é o comer? Quais são as características do comer transtornado? São aquelas pessoas que estão sempre pensando em dieta, né? São aquelas pessoas que vão no supermercado e estão sempre com aquela preocupação na hora que compram alguma coisa. Aquelas pessoas que, isso é permitido, isso é proibido, né? As características, né? Dia do lixo, né? A gente ouve falar muito, né? Vou comer bem a semana inteira e aí, final de semana, eu vou chutar o balde, né? Pé na jaca, né? Exatamente. As pessoas que sentem culpa quando comem alguma coisa e querem compensar no outro dia de alguma forma, como malhar mais, correr. Às vezes nunca correu na vida, porque comeu um bolo hoje, amanhã acorda e quer correr 10 quilômetros. Né? Então, essas características do comer transtornado, é muito importante que todos os familiares, as pessoas entendam por quê. Porque isto são alertas, fatores de risco, as dietas excessivamente restritivas, que nós estamos vivendo em uma época onde é tudo muito confuso do ponto de vista nutricional, né? Às vezes um paciente chega numa consulta, recebeu uma orientação. Quando ele volta no retorno, às vezes ele já transformou aquela vida e já está em outra nutricionista, fazendo uma outra coisa, e a Dieta. pessoa mal consegue exatamente se organizar. Então é uma vida Igual complexa. eu ouvi uma piada. Dieta da lua, você vai ficar igual a lua, né? Comer e vai ficar igual a lua. Cheia. Exatamente. Então, esse comer transtornado e essas características do dia a dia, esses fatores de risco, principalmente, que é o mais falado aí no dia a dia, as dietas restritivas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a época que a gente está vivendo, não só das mídias sociais, do endeusamento aí, né?
da magreza, que embora tenha melhorado muito na última década, mas a gente vê os relatos aí das adolescentes que seguem muitas páginas no Instagram, as pessoas que usam aplicativos, né, para a cintura fica mais fina, o bumbum fica maior, a perna fica mais grossa, a celulite que estava ali sumiu, né? Posições, aquelas posições de foto, né, para poder ficar. Exatamente. A gente que é mais maduro, a gente consegue até achar graça, né? Disso aí, falar assim, quem dera eu, né? Tivesse desse jeito. A gente até ri, fala assim, mas nem aplicativo dá jeito em mim, né? Mas a adolescente, não, porque não tem essa maturidade, né? Então, esses fatores de risco é que a gente chama mais atenção, né? Então, prestando atenção nisso, gente, que eu falo, você não precisa ser um especialista, né? Para você estar alerta aos fatores de risco e ter o cuidado com falar. As pessoas aí que estão presentes aqui na live, que têm diabetes ou que tem um filho com diabetes, que tem algum parente de primeiro grau aí, né, com transtorno alimentar, lembrar que a chance de uma pessoa na família ter um transtorno alimentar quando tem outra é maior, tem estudos relatando que aumenta até 10 vezes. Por quê? Porque às vezes a pessoa cresce com aquela filosofia, né, familiar, de dietas restritivas, de preocupação com a imagem corporal, né? Então isso é muito importante, porque se você já teve, você sabe o que que você passou ou o que que você passa com aquilo ali, muito cuidado, né? Papais, mamãe pâncreas, muito cuidado com o falar em casa sobre alimentação, né? Muito cuidado com os exageros, muito cuidado com as tiranias alimentares, principalmente quando você tem um filho com diabetes em casa. Porque a gente já sabe que existe uma preocupação em relação ao diabetes. E o que que você chama, doutora Janice, isso eu não sei se para todo mundo é claro isso, mas o que que seriam essas tiranias? Porque assim, algumas pessoas estão tão acostumadas no dia a dia a ficar pensando na glicemia que não para Então, pensar assim, no. Cris, muita gente ainda acredita que o diabetes e a alimentação da pessoa com diabetes, ela é pautada em restrições alimentares ainda. É o pode e o não pode, né? Então, e às vezes isso chega a grandes extremos do pode e do não pode. E a gente vê muitas famílias relatando o quanto que o momento da alimentação, o momento de uma conversa na família, o momento de ver uma glicose, né, no sensor ou no glicosímetro, passa a girar em torno de comida, né? A gente tem mais de 40 fatores que podem alterar um resultado para cima ou para baixo. E às vezes os pais, na preocupação de ver aquele resultado que não estava dentro da meta, né, ou sim, inesperado, passa aquilo ali tudo para o assunto comida. Então é comida, comida, comida. Você comeu, você não comeu, você comeu a merenda do colega, você não comeu a merenda do colega, você lanchou que foi para a escola, você não lanchou e por isso caiu. E aí tudo gira em torno da alimentação. E mesmo que a dieta não seja restritiva, um dos fatores de risco é justamente o excessivo, né, que existe em torno de comida, de O excesso de alimentação. preocupação em cima da. Exatamente. Então, hoje é importante todo mundo entender que a alimentação saudável, ela não é pautada, e nem a alimentação de quem tem diabetes, ela não é pautada em restrições alimentares. Então, se você que está aqui ainda acredita que a sua alimentação ou seu controle do diabetes, ele só existirá se você passar fome, né? Se você tomar só chá, se você tomar só água o dia inteiro,
muito cuidado se você pensa assim, se você fala isso dentro de casa, né? Porque você pode ser o veículo do fator de risco de Ou um você transtorno pode ser, alimentar, ou você mesmo pode ter o transtorno alimentar e não está percebendo, né? né? Então a gente tem várias situações diferentes, mas é importante primeiro lembrar disso. Por quê? Porque o fator de risco, ele tudo começa por ali, né? Então as pessoas que aprenderem a lidar melhor com o corpo, com a sua imagem corporal, com a sua estrutura, com a sua mente, tendo ou não diabetes, elas têm uma chance muito, muito menor de ter um transtorno Eu alimentar. fico, eu fico observando, por exemplo, a gente abriu esse grupo de WhatsApp para as mães, tal, e a gente observa a falação em torno de comida. Não, porque subiu, porque não sei, porque subiu, porque caiu, que não sei o que, não sei o que, me dá uma dieta aí, ou me dá não sei o que eu posso. E aí às vezes eu falo assim, gente, se você fica só pensando nisso, vamos supor, porque a maioria fica só restringindo, nem parte para a contagem de carboidratos, fica só na restrição. Mas mesmo que você conte o carboidrato e, por exemplo, a criança vai para um judô e termina o judô com a glicemia mais alta, você vai duvidar se você contou certo o carboidrato. Porque você está só pensando na comida, Comida. né? Esquece Porque todos os outros fatores. que de repente aquele exercício está sendo muito é um exercício mais puxado no dia, ou a criança estressou e brigou com alguém, né? Fica Quer ver ali. uma frase muito comum que a gente escuta muito? Não é só os pais, não. As próprias, os adultos. É assim, ó, eu fico impressionada. Eu não como nada e a minha glicose sobe, parece um milagre, né? Como é que Quando pode, doutora? Quando eu achei que ela ia cair, ela subiu. Por quê? Porque o foco está sempre na comida. Então, muito tudo. cuidado para todos no alerta, que mais importante do que saber todos os transtornos alimentares é saber o mais simples, que os fatores de risco, né? A Poliana colocou muito bem aqui, ó, a pressão em torno da alimentação, né? Que a gente pode melhorar sem ser um especialista em transtorno alimentar, ela está na mão das famílias, né? E na mão dos profissionais de saúde também. Se tem profissional de saúde aqui na live, né, além da Poliana que eu vi aí, muito cuidado com a forma como você está se portando perante o diabetes, perante esse modismo de dietas altamente restritivas, né, a zero carbs da vida, né, que tem reinado aí, para de comer carboidrato, para de comer glúten, para de comer coisa com lactose, para de comer, né, para de comer, porque não É, vai sobrar outro nada. dia, outro dia me ofereceram, falei, gente, não tem glúten, não tem açúcar, não tem lactose, não tem Nada. vida, né? Não É. tem, não Então, tem vida. muito cuidado, porque você, profissional de saúde, pode estar sendo o veículo, né? Pode estar sendo o estimulador, pode estar sendo o fator de risco para um transtorno alimentar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso como profissional de saúde, né? Então, por quê? Porque isso aí não vai chegar para o psiquiatra, concorda? Isso Não, aí, o fator de risco não é o psiquiatra. O não, fator de não. risco é a família, são os amigos, é a rede social, né? É o endócrino, é a nutricionista, é o papai, é a mamãe, né? Então, É. muito cuidado. Eu falo com o pessoal, antes de abrir a boca, vão pensar. Doutora, além do transtorno, além do comer transtornado, me fala mais um que no caso aí no diabetes pode ser É, mais frequente. tá? Então, lembrando que o comer transtornado não é um transtorno alimentar, né? Ele é um fator de risco. Então, quais são os mais comuns de forma geral? A compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar periódica, ele é o mais comum, né? É o transtorno alimentar mais comum. E qual é a característica? Eu falo que por ser mais comum, todo mundo acha que tem, né? Você não pode comer uma fatia de bolo a mais, eu tenho um transtorno alimentar, eu sou compulsiva, né? Então, como que se caracteriza um episódio
de compulsão alimentar. A pessoa come muito, muito mais do que qualquer pessoa conseguiria comer em um espaço curto de tempo, assim, 1 a 2 horas. E depois que ela come, ela se sente mal, porque comeu demais, e também vem aquele sentimento de culpa, de arrependimento por ter comido demais, tá? Então, isto é um episódio de compulsão alimentar, tá? Então, ok, tá caracterizado. Quando você tem um episódio de compulsão alimentar, você pode ter o quê na evolução? Um transtorno de compulsão alimentar, que aí já é um transtorno alimentar. Mas não é porque você comeu hoje e se arrependeu, e comeu demais, e se arrependeu, e atacou uma geladeira, ou atacou uma pizza a ponto da comida chegar no nariz, que você tem transtorno de compulsão alimentar. Ele precisa ser melhor caracterizado. A pessoa precisa ter pelo menos um desse episódio que eu descrevi, pelo menos uma vez por semana, nos últimos 3 meses, tá? Então, não é comer muito, é comer a nível de compulsão alimentar. Então, isto seria um episódio de transtorno, isso seria um transtorno de compulsão alimentar, que pode ser de leve a grave, dependendo do número de episódios que a pessoa tem na semana, né? Então, pessoas que têm 14, 15, 20 Nossa. episódios desse por semana. E tem gente que tem um. A diferença é a gravidade, tá? Então, o que é muito importante também? Os transtornos, eles podem transitar. Então, você pode ter os episódios de compulsão alimentar, um comer transtornado, que não é um transtorno alimentar. Aí isso pode aumentar e você ter um transtorno da compulsão alimentar, tá? E esses episódios de compulsão alimentar, eles podem ser seguidos, né? Justamente por quê? Porque você está por aqui de comida e você está se sentindo culpado, né? Ou culpada. E você também está preocupado com a imagem corporal, ele pode ser acompanhado dos métodos de purgação. Ou seja, a pessoa come muito, não está passando bem, está sentindo culpada, tem medo de ganhar peso e quer fazer o quê? Quer se livrar daquilo ali, né? Quer esvaziar e quer tirar a chance de engordar. Então, a pessoa pode usar de métodos purgativos. E quais são eles? O vômito, né, o mais comum, né, provocar vômito, usar laxante, tá? E no caso do diabetes tipo 1, principalmente, né, ou qualquer outra pessoa que tenha falência na produção de insulina e precise de mais doses de insulina por dia, omitir a dose de insulina com o objetivo de manter a glicose mais alta e com isso perder peso, que é um sintoma, né, um sinal do diabetes descompensado, isto é considerado um método purgativo, tá? Então a gente tem o vômito, tem o laxante, tem a omissão de insulina, tem o exercício físico extenuante, né? Passar um dia na academia, né? É uma forma de você purgar mesmo, tá? Um termo que é muito utilizado é a diabulimia, para descrever o método purgativo, né? Omissão de insulina no diabetes. Eu, Janice, não gosto muito de usar esse termo, porque as pessoas ficam achando que o único transtorno que existe no diabetes e tudo é diabulimia, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Esses transtornos alimentares, né, a bulimia, a anorexia, eles são mais comuns na adolescência, que também é uma fase onde muitos adolescentes estão com a cabeça, né, nas nuvens, como vocês dizem. E às vezes a pessoa esquece a insulina. Às vezes ela é desatenta, às vezes ela não está omitindo a insulina porque ela tem o Propositadamente, né? objetivo de perder peso, tá? Ou ela não está omitindo a insulina acompanhado de um episódio de compulsão alimentar. Então, tenham muito cuidado aí,
mamães e papais, não sai amanhã porque seu filho esqueceu, né, uma dose de insulina, correndo com ele para o médico porque a menina está com transtorno alimentar. Não é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque também não é fácil assim fechar o diagnóstico. A gente, entre aspas, fica mais fácil no consultório porque às vezes a pessoa já chega depois de 10 anos de iniciados os quadros. Aí fica fácil, né? Fechar um diagnóstico. Mas quem está dentro de casa observando, tem que prestar muita atenção nisso, porque vocês dentro de casa que vão pegar os primeiros, né, sinais. Então, muita atenção em relação à diabulimia em si, muita atenção nas falas que, principalmente as meninas, né, que é o maior grupo, tem dentro de casa. Às vezes você está vendo uma menina que está dentro do peso normal e que fala o dia inteiro do peso, que o dia inteiro não está satisfeita. Então toma muito cuidado, porque às vezes tende a falar assim, que isso, você está linda. Que isso, você é magra. Que isso, você é seca. E não presta atenção que aquilo ali está se tornando uma obsessão, né? Muito cuidado com os sinais de alerta. Aquelas meninas que saem que diagnosticaram às vezes mais cedo, entram na adolescência e começam, de repente, a não querer aplicar insulina na frente do pai e da mãe. Que você às vezes sente cheiro de insulina no banheiro, a mais, né, do que aquele odor que a insulina já dá. Você começa a sentir cheiro de insulina no banheiro, no quarto, porque às vezes elas sabem que a mãe e o pai vão olhar, vão lá e joga no vaso, né? Nossa. Muita atenção se você compra uma quantidade de comida que era calculada para uma semana e de repente algumas coisas desapareceram em 2, 3 dias, né? Numa hora que você não estava em casa e já é uma idade onde os adolescentes já começam a ficar mais tempo sozinhos, né? Então os pais precisam prestar muita atenção nesses sinais, né? Muita atenção dentro de casa. Outra coisa que é muito comum, às vezes era uma adolescente que vinha com um controle bom a até razoável e de repente começa a ter episódios de hiperglicemias não explicadas, começam a internar por cetoacidose, nunca teve, né, um quadro grave e de repente, olha lá a menina com cetoacidose. Meus, Aquelas cab... Meus cabelos estão fazendo assim, ó. As Tá só assim, meus cabelos. As hemoglobinas glicadas, né? Que eu falo que como que a gente deve desconfiar. Aquelas hemoglobinas glicadas, já aconteceu algumas vezes no consultório. Aquele histórico do laboratório de hemoglobina glicada. 7, 7,1, 6,9, 12. Aí o pai e a mãe viram e falam assim, doutor, eu não sei como é que deve estar errado o exame. Eu não estou vendo nada disso. Por quê? Porque também já é uma idade onde começa a transição dos cuidados. A idade do transtorno alimentar... Eu tô vendo o pessoal aqui, tá todo mundo com os cabelos em pé, né? Eu tô assim... Tô só olho. Tô só olho. A idade do transtorno alimentar é a idade da transição dos cuidados. Às vezes é a hora que você quer falar assim com a sua filha. Olha, você já tem 13, 14 anos, você já pode medir mais sua glicose. Você não precisa mais de sua mãe e do seu pai conferindo isso toda hora. Você já pode aplicar insulina sozinha, fazer a correção sozinha, manusear a sua bomba sozinha. E é nessa hora aí que às vezes pimba, né? De uma glicada que vinha com o pai e a mãe em cima para uma glicada elevada. Gente, o que é claro? A taxa, o percentual de transtornos alimentares na adolescência, ela varia em alguns estudos em até 20 a 30% das adolescentes. Aí a minha pergunta é, se nós não estamos vendo isso com esta frequência,
Qual o problema vocês acham que está acontecendo? O que vocês acham que tá? A Cris sorri, né? Ai, meu Deus. Qual o problema? Vamos lá, anota aí, gente. Qual o problema que vocês acham que está acontecendo quando a gente sabe pelos estudos que o percentual é grande Que é e que 20%. que varia muito, né? Entre as séries, né? Tem trabalho com 3, 7, 10, 15, 20%, né? Se vocês não estão vendo isto, os profissionais de saúde não estão vendo isto com frequência, se os pais estão nos grupos, por exemplo, vocês têm grupos aí de WhatsApp, vocês estão vendo muita mãe contando de diagnóstico de transtorno alimentar? Tá? Nada. Não tá. E o transtorno de compulsão alimentar periódica, então, e diabetes, que é mais de 40%? Vocês estão vendo alguém contando que tem filho com compulsão alimentar? Não. Qual que é o único problema que pode estar existindo, gente? A única coisa que se fala está sendo diagnosticado. Porque as mães falam nos grupos, meu filho tá comendo demais, meu filho tá comendo demais. Só que a gente não sabe o que é esse comendo demais, porque assim, né? Claro, vai estar na conversa do WhatsApp, você não sabe se ele tá o que é comer demais, né? O que é comer demais? Ele tá comendo 2, 3 pães franceses assim de manhã, né? Ou o que é comer demais? Então, Né? a gente Então, não vamos sabe. lá. Então, eu acho que é importante todo mundo aqui ter essa clareza. O que é comer demais? E o que é uma compulsão alimentar? Comer demais, gente, é comer demais. Você não passa mal, você não está vomitando, né? Você não está com a comida por aqui saindo pelo nariz, você está ganhando peso, né? Isso é o comer demais. É 54% da população brasileira, está acima do peso, né? Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Quando a preocupação com o peso, com a imagem corporal, a fala, a culpa, né? O falar de dieta o tempo inteiro, mas está ali comendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque senão amanhã vai estar cheio de mãe pâncreas aqui, correndo atrás dos meninos, achando que está todo mundo com transtorno alimentar. Não é isso, né? E outra coisa, principalmente em relação a diabetes tipo 1, que eu acredito que seja a maioria do pessoal que está aqui, seja relacionado mais com diabetes tipo 1. Quem está mal controlado do diabetes, está hiperglicêmico, está com a glicada elevada, vai ter fome mesmo, gente. Mas vai ter muita fome, não é pouca fome, não. Então, se seu filho tem glicada de 9, 10, 21, como eu recebi a semana passada no ambulatório, glicada de 21 no ambulatório do SUS. E não está errada não, porque tem um tanto de 20 e 19. Como que essa pessoa vai ter de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Fome, sede, tá perdendo peso, né? Tá mal controlada. Gente, então, não pensem em transtorno alimentar, em compulsão alimentar, em síndrome de alimentação noturna, que é um outro transtorno alimentar, se o seu filho está mal controlado do diabetes, não está insulinizado de forma adequada. Por quê? Se não tem insulina para pôr a glicose para dentro da célula, para que a pessoa tenha energia e para acalmar o centro da fome, vai ter fome. Vai ter fome o dia inteiro. Isso não é transtorno alimentar, isso é diabetes compensado, né? Então, são situações e situações. E muitas vezes as pessoas não conhecem os sintomas. A questão com o diabetes e com a obesidade é a inter-relação. Porque uma coisa que é de diabetes, de repente pode parecer com um transtorno alimentar, né? Por exemplo, seu filho teve uma hipoglicemia importante. A gente sabe qual que é a descrição de hipoglicemia, é uma sensação de morte iminente. Aí você corre lá na cozinha, ó, come. Isso é uma compulsão alimentar, gente? Não. Isto é um tratamento de hipoglicemia,
né? Então tem que ter muito cuidado para não estar taxando as pessoas. Tá? Tem gente até perguntando aqui, ó, o que é glicada de 21? Né? É isso aí, uma hemoglobina glicada de 21. É osso, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Então a compulsão alimentar é um transtorno. A bulimia, né, que vem com o método purgativo, acompanhando a compulsão alimentar, é outro transtorno alimentar. Um transtorno, a diabulimia, né, que é a omissão do tratamento do diabetes, que leva a descompensação e perda de peso, é um transtorno alimentar vinculado ao diabetes. Um transtorno que está crescendo muito entre as adolescentes é o transtorno purgativo puro. Só a pessoa não tem a compulsão alimentar e provoca o vômito ou usa laxantes para perder peso, tá? Então, esse é um outro transtorno, né? Se não é tão frequente quanto os outros, mas está crescendo bastante. Jesus, eu tenho 3 meninas. Meninas, são 3? Que mulherada, hein? Ai, meu Deus. Que isso? Né? E esses transtornos, qual que é a questão que a gente está enfrentando hoje na adolescência? O sobrepeso e a obesidade está aumentando na adolescência, o diabetes tipo 2 está aumentando na adolescência, e os transtornos alimentares já são comuns na adolescência. E hoje, com o sobrepeso e obesidade e o número de cirurgias bariátricas aumentando, né? As cirurgias para o tratamento da obesidade, o que está acontecendo? Muita gente está indo para a cirurgia bariátrica sem diagnóstico de transtorno alimentar. E voltam para o consultório depois, pesando mais do que antes da cirurgia ou com reganho de peso. Muito importante para depois de tudo isso aí ser diagnosticado com transtorno alimentar. Então, se você está acima do peso e apresenta qualquer vestígio de um transtorno alimentar, e o mais frequente é o transtorno de compulsão alimentar, né? Chega a 40% a 45% dos pacientes que estão indo para a bariátrica, com obesidade, né? Grau 2, grau 3. E nós temos um trabalho no Brasil, que foi feito inclusive no Rio de Janeiro, com um percentual de 20% de transtorno alimentar nos pacientes com diabetes tipo 2, que também está muito relacionado com o peso. Então você pensa, se você já acha que tratar o diabetes não é fácil, imagina com um transtorno alimentar. Fica difícil você alcançar o controle do seu peso, o controle do seu diabetes. Então, muitas pessoas que às vezes chegam ao consultório com o objetivo de tratar sobrepeso e obesidade, na verdade, elas precisam tratar o transtorno alimentar. E aí a gente tem que ter um cuidado adicional. Por quê? Infelizmente, o profissional de saúde, nesta hora, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Se ele não for um profissional antenado para transtorno alimentar. Então, se você chega num consultório para tratar sobrepeso e obesidade e não suspeita de transtorno alimentar, de um transtorno de compulsão alimentar, de que não sabe caracterizar um episódio de compulsão alimentar, o que vai acontecer? Você vai tratar, olha lá, sobrepeso e obesidade. E o transtorno fica perdido. E quanto mais perdido ele ficar, mais grave ele será. E nesta brincadeira, a gente vê o que na prática? O troca-troca de nutricionista, o troca-troca de médico, o troca-troca de remédio. Nenhum remédio é bom, nenhum nutricionista é bom, nenhum endocrinologista é bom. A cirurgia bariátrica não é boa, então eu quero reoperar. Sério, reoperar? Hoje tem até Congresso Mundial de Reoperação de Cirurgia Bariátrica. Pra você ter uma ideia. Né? Gente, eu vou terminar essa live sem cabelo.
Então, tem que Gente, ter muito cuidado com isso aí, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Se pergunte se você não tem um comer transtornado. Se pergunte se na sua casa a conversa não está demais em torno da comida. Se à luz do conhecimento atual, você não está falando demais de dietas restritivas, né? Se você vem de um padrão, isso também é um fator de risco importante, o padrão familiar de dietas restritivas, ou seja, aquelas adolescentes que têm mãe malhadona, né? Que tem mãe que está na academia o dia inteiro, que tem mãe toda definidinha, que só fala de dieta, que faz dieta toda hora. Será que a sua filha quer ser como você? a tendência é Ela nem confiar, é né? você, né? Então Mas a imagina tendência é... se ela quer ser. Então, se você fica falando e ela não tá nessa vibe, você pode estar sendo um fator de risco dentro da sua casa. E é muito mais frequente nas meninas do que nos meninos, né? É muito raro, inclusive, esses É mesmo. transtornos nos homens. O percentual maior. Não, e o pior é saber que, além da questão da sociedade, cobrar né, aquela questão da da imagem feminina, as próprias mulheres fazem isso umas com as outras. Né? As próprias mulheres. Isso é muito triste, muito triste. E assim, o mais triste, Cris, no transtorno alimentar é que muita gente nem sabe o que que tem. E às vezes a pessoa Não vive uma sabe que não vida, sabe, né? Não sabe que não não sabe sabe. que ela tem, que parecia uma gracinha, né? Uma belezúria, tá na academia o dia inteiro, tá malhando o dia inteiro, tá não sei, massagem, é plástico. E a plástica? Quantas pessoas com transtorno alimentar não já fizeram umas 3, 4 plásticas? Todo dia que é uma, sai de uma já pensando na próxima, né? Hoje tirou aqui, amanhã quer tirar aqui, depois quer tirar ali, depois quer tirar acolá, né? Então, isto também é muito importante, né? Então, não seja o fator de risco para um transtorno alimentar dentro da sua casa. Acho que essa é a mensagem mais importante. Sim, sim. Cuidado com o que sai não é cuidado com o que entra na boca, né? Cuidado com o que Não, sai da sua boca. sai. A língua é o maior chicote, é um músculo indomável, né? A língua é um músculo indomável. Exatamente. Eu vejo, às vezes, as mães começam às vezes por conta de lua de mel. Aí eu sempre falo para elas terem cuidado, porque eu já fiz isso também. É o seguinte, quando a criança está naquela fase de lua de mel, que no dia não precisa de aplicar insulina, e fala assim, ai meu filho, que bom, graças a Deus, hoje você não precisou de aplicar insulina. Ixi, essa frase é comum. E aí eu falo, gente, cuidado, porque qual é a mensagem que você está passando para a criança? Que usar insulina é ruim, então você vai estar sempre evitando, seja fazer uma dieta restritiva, seja, sabe, fazer... Então, assim, você já começa uma história toda errada. Toda errada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. E igual eu falei, mais importante do que você tentar ficar se dando diagnóstico dentro de casa, é você cuidar do que você fala. E outra, pensar, será que o exagero que eu tenho... Ou cuidar do que você está pensando antes de falar, né? O que será que está vindo sempre na minha cabeça, né? Será que eu realmente estou pensando muito nisso? Por quê, né? Então, assim, porque antes de passar pela boca, está ali na cabeça, você está remoendo aqui. Exatamente, né? E uma coisa que é muito comum também, que as pessoas falam um pouco, e aí eu acho que é até importante, porque eu vejo que é muito motivo de briga dentro de casa, é um transtorno alimentar que chama transtorno alimentar evitativo, restritivo evitativo, é o TARI, tá? Já ouviu falar, Cris, desse aí? Eu ouvi você comentando, mas não. Eu Não, vi né? um nome, só um nome, Então, assim. eu tô até vendo se tem alguma perguntinha aqui. Você tá acompanhando aí, Cris? Eu acho que a gente já Tô, falou um bocado de assunto. tava todo mundo de cabelo em pé. O que é o TARI? Falando, meu Que é Deus, meu Deus, importante? meu Deus. Misericórdia, né? Misericórdia aqui. Tem um
tanto, né? O que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo? O próprio nome já diz, é um transtorno restritivo e evitativo. As crianças, e aí também eu acho que é uma coisa importante, né? Existem pessoas, aí a maioria, e nesse caso aí a maioria é menino, tá? Apesar de que no volume a maioria é menina, mas o percentual de meninos é muito grande, tá? Então, o transtorno alimentar restritivo e evitativo tomam birra de certos alimentos ou chegam a vomitar quando você coloca esse alimento na boca. Então, no transtorno, é um distúrbio alimentar, né? Então, isso é importante. Ele, de modo geral, ele passa como uma birra, uma frescura, um mimimi. Às vezes, os pais obrigam as crianças a comerem. É esse transtorno que as mães falam que as crianças não conseguem, não suportam a textura de determinados alimentos. Pode ser a textura, pode ser o cheiro do alimento. Só o cheiro, às vezes, fazendo dentro de casa aquele alimento, a pessoa pode provocar vomitar mesmo, ter náusea, provocar vômito, né? Perder completamente o apetite. De modo geral, são alimentos parecidos, né? Que a textura é parecida, o cheiro, o gosto é semelhante, digamos assim, da mesma família. E quando essa criança tem isso, é muito perigoso que os pais fiquem, você tem que comer. Você tem que comer. Igual os pais faziam antigamente, né? Tá na mesa, tem que comer, querendo ou não. E muitas vezes esse transtorno está relacionado com algum fato. O fato da criança ter tido uma alergia a algum alimento ou algum remédio na época ou no dia que comeu esse alimento. É como se fosse um trauma, né? Ter engasgado, ter tido uma diarreia, ou ter passado, às vezes vomitou por causa de algum motivo no dia que comeu, por exemplo, um brócolis. E aí toma uma antipatia pelo alimento, né? Quando passa leve, né, gente? É o brócolis só, é o jiló, é um caju, é uma coisinha assim, vai passar tranquilo, é daquilo ali que eu não gosto. Mas nos casos mais graves, começa a associar tudo que é parecido. A criança começa a parar de comer, né? Então, ela pode ter déficits nutricionais importantes em uma fase da vida onde ela precisa dos componentes alimentares, né? E as pessoas falam assim, mas engraçado porque esse tal desse tare é só para legume, para fruta. Eu nunca ouvi falando de tare para McDonald's, eu nunca ouvi falando de tare para pizza, né? Então, às vezes, os pais falam isso com olho de ódio, né? Um furor. Mas não é verdade. Eu tenho pacientes no consultório que tomaram antipatia de carne, né? De carne mesmo. Então, não come a carne do sanduíche, não come o McDonald's, não come nada disso. E quando a gente vai investigando, foi o quê? Foi um vômito, uma diarreia importante, a ponto de desidratar, que teve depois de comer, e a pessoa nunca mais. Não sei se vocês lembram quando o pessoal mais antigo fala assim, quando você vomita ou tem uma diarreia, o primeiro alimento que vem na cabeça foi o que causou. Vocês já ouviram falar isso? Já. O pessoal mais antigo fala, é bem é bem por aí, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Se a criança chega ao ponto de ter náusea, até vomitar muitas vezes em cima do prato de comida, quando você oferece alguma coisa, tenta lembrar se no passado aconteceu alguma coisa. E o pessoal que trabalha, a turma, não são muitos especialistas no país, mas o pessoal que vai nos congressos, principalmente os grupos internacionais que trabalham muito com TARI, o lado bom é que eles conseguem fazer os pacientes voltarem a comer melhor, né, gente? Não quer dizer que você tem que fazer um tratamento para comer aquilo.
Se seu filho não está comendo aquilo, mas ele está comendo coisas de textura parecida, está tentando aceitar outras coisas, à medida que for ficando mais velho e entendendo, isso pode passar, né? E não é uma coisa que ele vai deixar de comer. E às vezes a gente tem que ser mais, como é que fala assim, mais mente aberta, né? Por exemplo, eu vejo pais às vezes falando assim, ah, não, mas ele tem que comer a cebola que eu coloco na salada. Ai, gente, não apega na cebola, não. Apega no tomate, né? Não, não vamos ser tão exagerados. E às vezes a Aí pessoa você fica falar, naquele trem ali, ó. aí você falar que a maioria de nós, quando era criança, nem todas gostávamos muito de verduras. Eu não gostava de verduras, legumes. Então, eu acho Hoje que eu amo. então eu acho que essa coisa aí é muito do que a gente também tem visto muito hoje, né, Cris? Por exemplo, às vezes os pais trazem um filho no consultório e falam assim, mas meu filho não come nenhuma verdura, nenhuma fruta. Mas você come? Nossa, odeio. Nem compro. Mas como é que você quer que a criatura come? Difícil, né? Difícil. Então, a gente tem que pensar um pouco. Se você É, não come. eu tenho uma esperança, assim, eu amo comer salada. Às vezes eu não como arroz e feijão para comer mais salada, né? Porque gosto. E das três, a minha caçula ama salada. Ela fala, mas você não colocou salada? Eu quero mais salada. As duas mais velhas estão naquela fase meio restritiva, assim. Mas eu fico pensando assim, eu um dia fui assim. Então, né, ainda tem jeito ainda lá na frente, né? Eu Porque acho senão... que a recomendação que a gente sempre dá do ponto de vista da saúde é não pare de ofertar. Porque a gente vê pais parando de comprar. Ah, eu compro, sempre perde. Aí vai diminuir, 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 daqui a pouco nem tem. Pois é, mas se perde é porque eles não comem, né? Então assim, acho que a gente tem que pensar nesta possibilidade, né? E no TAR eles falam muito o seguinte, tenta oferecer o alimento de outra forma, né? Então assim, não come, vamos pôr aqui, não come uma couve, não come uma alface, não come uma beterraba, não come nada. Tenta começar a bater, né? Por aquele gosto entrando, por exemplo, numa sopa, né? Tenta bater e virar um caldo de feijão, um tutu, né? Não sei se aí no Espírito chama tutu também. Sim, 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 É? tem tutu Então, também. bate isso tudo misturado, porque aí o gosto vai se desmembrando, né? Começa a colocar, pega um pedacinho do brócolis e coloca num quilo de arroz, né? Para ele diluir, aquele gostinho vai indo, vai indo, vai indo. E às vezes a pessoa fala assim, igual alguma mãe colocou aqui assim, ó, minha filha não come carne. Às vezes não come carne no momento, mas não preocupa, não foca na carne, foca na proteína, né? Foca no ferro, né? Foca em outras fontes. Então, quando o seu filho tem alguma restrição alimentar de um grupo alimentar Doutora importante, Janice, você precisa estar com o vai nutricionista. cair em 20 segundos. Tá 20 bom. segundos. Eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo por ter vindo. Eu amei. E agradeço a todos que estão aí. Vai cair em segundos. Pessoal, muitíssimo obrigado e até mais. Obrigada, doutora Até Janice. Foi mais. um Beijo. prazer. Adoramos Até tudo. a Vai próxima. cair em 3, 2,